Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Deixa o like para nos ajudar. Gente, vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando like. E que você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Não esquece de acionar aí o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Algumas pessoas falam, missionária, eu não vejo os vídeos. Por quê? Porque não acionou o sininho e aí não aparece lá o vermelhinho sinalizando que tem conteúdo novo. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o tema que eu prometi, que é hierarquia na igreja. Como que funciona isso, missionária? A pessoa ela é escolhida porque ela tem capacidade, quem escolhe é o pastor, é a liderança da igreja, é o caráter, como que funciona isso? Então, eu primeiro quero deixar para a tua meditação um versículo que está em Atos 6, versículo 1 a 4, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e vamos servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, primeiro, eu quero te dizer, Jesus, por onde passou, ele chamou os discípulos, ele falou, segue-me. Ele chamou homem de todo tipo, de toda qualidade, publicano, que recolhia impostos, até um médico, depois, da vinda de Jesus, até um médico, que é Lucas, esteve no meio dos apóstolos. Pedro, que era pescador. Então, cada um tinha uma forma de ser. Um era mais manso, outro era mais bravo, um era mais inteligente, o outro não era. O Judas Iscariotes, que o traiu, que ele era entendido em finanças para a tesouraria. Então, cada um tinha uma função. E na época dos discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus, que subiu aos céus, eles começaram a ministrar a palavra. E o povo cresceu muito. Olha, aqui está dizendo, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Então, estava aumentando demais. Houve uma murmuração, porque existiam viúvas, mulheres que poderiam estar trabalhando, ajudando e não faziam nada, e ficava só os apóstolos sobrecarregados. Então, o que eles fizeram? Aí teve o início a classe do diaconato. O que é o diaconato? É aquele que serve, a Santa Ceia, é aquele que ajuda na limpeza da igreja, é aquele que recebe os visitantes, é aquele que arruma lugar para o povo sentar. Então é o obreiro, É o obreiro, por assim dizer. Diácono e obreiro é mais ou menos a mesma função. Então eles tiveram essa ideia e falou, olha, os apóstolos, os discípulos, aqueles que já tinham um chamado da palavra, iriam ficar para ministrar a palavra e para orar pelo povo. E os demais ficariam para ajudar nos outros serviços. As mulheres geralmente ficavam para costurar, para cuidar da alimentação, para servir nessa parte, nos bastidores. Então a mulher, ela foi mantida, porque eles eram, na maioria deles, judeus, do tempo da lei. Então ficou aquela coisinha da mulher não pode, tanto que o apóstolo Paulo diz, olha, eu não admito mulher falar, que a mulher escute, fique calada, se ela tiver alguma dúvida ela pergunta para o marido, não é para a mulher falar dentro do templo. Então eles queriam as mulheres nos bastidores, e ficou os homens então com essa parte da palavra. Eu quero dizer para você, vou deixar na descrição, eu sempre deixo versículos, sempre deixo algum link, alguma coisa, dá uma olhadinha na descrição, que eu vou deixar aí os versículos aonde está o que eu vou falar agora. Que são os líderes no tempo da lei. Antes de Jesus vir,
Os líderes eram os patriarcas, os anciões, os juízes, profetas, sacerdotes e, por último, os reis. Eu vou deixar as passagens onde vocês encontram essa classe de líderes. Os líderes no templo da igreja primitiva, né, no templo dos apóstolos, eram apóstolos, bispos, presbíteros, diáconos, mestres, evangelistas. Então, já era diferente. Tinha também os profetas, logicamente, aqueles que Deus usava em profecia. E a palavra de Deus vem falar que existe diversidade de dons. Mas quem é que dá o dom? Houve um que disse assim: olha, vocês fazem maravilhas, põe a mão sobre a minha cabeça que eu também quero. E Paulo falou que jamais, que os dons não estavam à venda, não era dessa forma que funcionava. Ah, chegou, a gente impõe a mão e a pessoa recebe o que quer. Não é assim. Quem dá os dons é Deus. Então fala lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então existem diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então no ministério, que é a classe, né, vamos dizer assim, de cargos, né, é através do Senhor. Ele é quem dá. O Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria e da ciência, quer dizer, o dom de pregar e de ensinar. A outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a operação de maravilhas, que é de ressuscitar mortos e etc, e etc. A outro a profecia, ao outro o de discernir espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro ainda a interpretação de línguas. Mas o Espírito reparte todas as coisas particularmente como quer. Então eu quero afirmar aqui para você de que não é o pastor, né, que determina quem vai ser o quê, entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que nas igrejas, geralmente os pastores são aqueles que ele observa, né, a pessoa chega, como que funciona isso? Aceita Jesus, se batiza, passa um tempo na igreja, ele está sendo observado, ele tem conduta, ele tem caráter. O que a palavra de Deus fala? Que o obreiro, os bispos, os homens que se dedicam à obra de Deus, não sejam espancador, não seja aquele que gosta de entornar o caneco, né, de encher a cara de vinho, de cerveja e etc, e etc. Que tenha uma boa conduta, que seja um bom dono de casa. Por quê? Porque se uma pessoa tem um cargo dentro da igreja e ela não tem um caráter cristão, ela não tem uma conduta e ela não tem uma firmeza na palavra, ela vai então dar um mau testemunho. A igreja, em vez de ir para frente, começa a caminhar para trás. Aqui em Efésios 4, vamos ver aqui qual é o versículo que eu vou deixar para vocês. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu, ele quem? Jesus, porque aqui está falando de Jesus, né? Aquele que desceu do céu, que é Jesus, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, continua dizendo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus é quem dá o dom, tá? Ele é quem capacita, ele é quem chama. Tem um vídeo aí, vou deixar o link para você, se mulher pode ser pastora. Eu particularmente não me preocupo muito com isso, com cargos, com nomes, né? Com como se colocasse uma tabuleta na pessoa, né?
uma placa na pessoa. Eu não me preocupo com isso, porque Deus escolhe quem quer, como quer e faz como quer. Tem muito pastor que por ele ter uma boa conduta, ou por ele ter uma condição financeira, ou seja lá o que for que acontece dentro de determinada denominação, ele pode ser consagrado, aquela pessoa pode ser consagrada pastora. Mas eu já vi pessoas estudadas, com teologia, estudou demais, mas quando chega no púlpito, ele não tem a palavra dada pelo Espírito Santo, ele não tem o dom da palavra. Ele começa a andar para trás e para frente na palavra, ou então ele pega um livro e vai pregar sobre aquele livro, e ele não tem o dom para pregar e dizer, olha, é isso aqui, e o Espírito Santo faz assim, e você vai receber assim, e convencer. Não há um convencimento. Eu acredito que ele não convence nem ele mesmo. Por quê? Porque Deus talvez o chamou como intercessor, ou Deus o chamou com o dom de curar, ou Deus o chamou com o dom de maravilha, mas ele quer ensinar. E não adianta, não é, vamos supor, que eu sou missionária, que os meus filhos todos vão, meus filhos todos vão ser missionários. O meu esposo é pastor, todos os filhos vão ser pastor. Isso não existe, né? Antigamente, o sacerdote, a linhagem de sacerdote era da tribo de Levi, era daquela tribo que vinha os levitas, aqueles que iam ser da família de Arão, que ia ser todos os descendentes sacerdotes. Agora, Deus está dizendo na sua palavra, olha, eu é quem escolho e eu capacito conforme eu quero. Tem pessoas que têm o dom de ministrar a palavra, o dom de ensinar, o dom de orar, o dom de profetizar, o dom do Espírito Santo usa na cura, usa no momento da revelação, mostra, não é revelamento, viu gente? É revelação mesmo, fala e se cumpre. Existem pessoas que têm vários dons. E existem pessoas que vão ajudar na retaguarda. Vai ser a coluna da igreja, vai estar em oração, vai estar consagrando, vai estar visitando. Então, o que acontece? Deus chama cada um para uma determinada função. Não existe, não é uma empresa. Embora a igreja, ela é registrada como empresa, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um estatuto, tem uma parafernália de coisas. E aí eles querem trazer isso como se fosse empresa. O dízimo é como se fosse o cartão que vai bater, né? Tá aqui, tem que bater o cartão. Senão você não pode ser obreiro. Senão você vai pro banco. É mais ou menos assim que funciona. Gente, eu sou muito explícita, muito clara, muito objetiva. E como a minha mãe dizia, a papa ainda não comeu a minha língua, tá? Então a gente tem que ir na realidade. Não existe isso. Primeiro vai aceitar Jesus, depois vai batizar, depois aí vai passar a ser obreiro, depois de obreiro vai ser presbítero, depois de presbítero vai ser pastor. Se ele não tiver o chamado de Deus, se ele não tiver o dom, não adianta. O que nós lemos aqui? Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento. Então eu creio que a gente conseguiu entender. Eu peço a você, deixa o teu comentário. Vocês assistem, mas não deixa os comentários. O que você acha do assunto? Façam sugestões para a gente ter novos assuntos aqui, tá bom? Eu quero deixar o próximo vídeo na próxima semana, que é algo que Deus colocou no meu coração referente ao ano de 2023. Não vamos perder, gente. Busque a Deus, ore a Deus na sua casa, procura se firmar na palavra, aprender a palavra de Deus e ter intimidade com Ele, porque Ele tem bênçãos para te dar e bênçãos sem medidas. Quem sabe você será aí um pastor, um missionário, um evangelista, um doutor da lei, ou que o Espírito Santo vai te acrescentar de dons para que você seja grandemente abençoado e todos quantos estiverem à tua volta. Um grande abraço da missionária Deise para vocês e um excelente final de semana. Até o próximo vídeo.